E a pergunta dela, vinda de um sussurro tão frágil, era a ponta de uma adaga em meu peito. Eu não sei mais o que fazer, Yolanda. Eles vão tirar tudo de nós. Eu segurei o ar, esperando que o silêncio daquela sala pudesse me engolir por inteiro. Mas ele era apenas o palco para a imagem dela. Ajoelhada no meu chão, os olhos vermelhos e o rosto coberto de lágrimas. Ela não tinha ideia de que a salvação que procurava estava na minha mão, em documentos que eu guardava debaixo do meu colchão, como se fossem o segredo mais sujo do mundo. O som da chuva contra a janela parecia o eco de cada lágrima que escorria pelo meu rosto enrugado. Lágrimas que eu não permitia que ela visse, por medo de que o peso da verdade as transformasse em culpa. A mão que outrora costurava sedas e bordava flores, agora tremia sobre meu colo, incapaz de alcançar a dela. Eu a observei chorar, e em cada soluço era meu filho, Carlos, que eu ouvia. A dor dela era a prova do amor que eles tinham, mas também era a denúncia silenciosa de uma promessa que ele me fez, e que eu, por um motivo que nem eu mesma entendia completamente, estava mantendo. Aquele segredo era um veneno lento, corroendo a relação que construímos depois de sua partida. Eu amava aquela menina, a Camila, como se fosse minha própria filha. Havia como o único pedaço que me restava de Carlos. Mas a cada dia eu sentia a distância aumentar entre nós. Construída pelo que eu não dizia, pelo que eu escondia. Aquele momento de desespero não era sobre a casa que estava prestes a ser perdida, ou sobre os carros que jamais seriam encontrados por ela. Era sobre o meu próprio coração, dividido entre a lealdade ao meu filho morto e o amor pela nora viva. Aquele drama era apenas a ponta do iceberg, pois eu sabia que a verdade, se revelada, não abalaria só a confiança da Camila em mim, mas poderia vir à tona um segredo ainda mais profundo, deixado por Carlos. Um segredo que eu prometi levar para o túmulo. E agora, o peso daquela omissão estava me forçando a fazer uma escolha que poderia me levar ao céu ou me condenar ao inferno. Se a minha história te tocou, venha comigo até o fim. Talvez você entenda por que uma mãe se cala diante da dor de sua nora. E se quiser continuar ouvindo relatos reais como este, se inscreva e compartilhe. Sua história talvez seja a próxima a ser contada. Meu nome é Yolanda de Oliveira Dourado Tenho Seven Eitenho e morei toda a minha vida em Conservatória. Essa vila de ruas estreitas e cantorias de seresta que ecoam pelas noites quentes do interior do Rio de Janeiro. Trabalhei por mais de 50 anos como costureira em uma pequena loja no centro da cidade. Minhas mãos ainda lembram o toque áspero das linhas, o cheiro do tecido novo e o som repetitivo da tesoura cortando o pano. Hoje, aposentada, meu refúgio é o jardim. Orquídeas que cultivo com a mesma paciência com que um dia fiz vestidos de noiva. Naquela manhã, eu havia acordado cedo. A claridade do sol entrava pelas frestas da janela, de madeira azul, riscando faixas douradas sobre a mesa da cozinha. Preparei meu café coado, senti o aroma forte invadir o ambiente e fui regar as plantas. O chão de terra úmida devolvia um cheiro fresco que me lembrava a infância. Era um dia comum, com o sino da igreja repicando ao longe, até que os passos apressados de Camila ecoaram no quintal e interromperam meu silêncio. Ela entrou sem bater, como fazia desde que Carlos morreu. Usava o mesmo perfume floral de sempre, mas o rosto estava diferente, inchado, os olhos vermelhos. Pousou a bolsa sobre a cadeira e não conseguiu esconder o tremor nas mãos. Dona Yolanda, eu não sei o que fazer, disse, com a voz embargada. O som dela me atravessou como uma agulha fina. Eu deixei o regador escorrer água pelo chão, esperando que ela continuasse. Vão leiloar a casa onde eu e o Gabriel moramos? Ela soltou de uma vez, enquanto lágrimas caíam sobre a mesa. As dívidas do Carlos. Eu não sabia, eu não consigo pagar. Vão tirar a gente de lá. Semana que veio, o cheiro do café parecia ter azedado no ar. E o coração batia tão forte que minhas mãos tremeram sobre a toalha rendada. Eu sabia de tudo. A escritura estava guardada na minha cômoda, junto de documentos que Carlos me fez jurar nunca mostrar a ninguém. Ali estavam os papéis de uma casa no bairro vizinho, 2 carros e um valor em dinheiro que ele não quis revelar em vida. O pedido dele, naquela noite do hospital, ecoava ainda em mim.
Mãe, não deixe a Camila mexer nisso, por favor. E eu obedeci. Camila se sentou, cobrindo o rosto com as mãos. O choro dela era abafado, como se tivesse medo de incomodar. O barulho dos pássaros lá fora parecia debochar da tragédia. Eu quase disse a verdade. Quase contei tudo, mas minha boca secou e as palavras ficaram presas. Apenas ofereci um copo d'água, que ela não quis. Eu implorei ao banco. Eles não querem saber. Minha mãe não tem como ajudar. E eu não tenho mais para onde ir, ela disse, olhando para mim como se eu fosse a última esperança. O olhar dela era um pedido mudo, mas também um peso. Eu senti o chão ceder sob meus pés, como se cada ladrilho da cozinha guardasse um segredo que podia me engolir. O telefone tocou. O som metálico cortou o ambiente como uma lâmina. Atendi com a mão trêmula e a voz seca do advogado anunciou: Dona Yolanda, precisamos da sua assinatura para concluir a transferência da escritura. Eu fechei os olhos. O silêncio de Camila atrás de mim queimava mais do que qualquer palavra. O telefone ainda estava encostado no meu ouvido quando ouvi o som do choro de Camila ficar mais alto. A voz do advogado repetiu as mesmas palavras, insistente, mas eu mal conseguia raciocinar. O suor escorria pelas minhas têmporas e a parede branca da cozinha parecia se fechar sobre mim. Pedi um minuto e desliguei, sem me despedir. O silêncio que ficou foi cortado apenas pelos soluços de Camila, que tremia na cadeira como se fosse uma criança perdida. Ela levantou os olhos, vermelhos, e disse: Dona Yolanda, eu não sei mais o que fazer. Eu pensei que a senhora poderia me ajudar, de algum jeito. O Gabriel pergunta todo dia se vamos ter que sair de casa. O que eu respondo a ele? O nome do meu neto trouxe um nó ainda maior na garganta. Imaginei aquele menino, com apenas 9 anos, abraçando o travesseiro, perguntando da própria casa como se fosse um favor. O peso do segredo me esmagava, e eu quase senti minhas costas arquearem ainda mais. Fiquei de pé, fingindo arrumar a toalha da mesa, só para não encarar diretamente aqueles olhos que me pediam uma resposta. As bordas do tecido tinham cheiro de sabão de coco, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam esticar o pano. Eu queria dizer que existia uma saída, que a vida não ia esmagalós daquele jeito. Mas a lembrança da última noite com Carlos me calou. Ele segurou minha mão no hospital, a respiração curta, e repetiu: Promete, mãe. Promete que não entrega nada a ela. Camila andava pela cozinha, o salto das sandálias batendo no chão de ladrilhos antigos. Ela abriu a geladeira sem olhar o que havia dentro, apenas para ocupar o corpo. Pegou um copo de água, mas não bebeu. Eu sei que o Carlos não deixou nada. Eu aceitei isso. Mas nunca pensei que ele teria dívidas desse tamanho. Eu sinto como se ele tivesse nos abandonado 2 vezes. As palavras dela caíram sobre mim como pedras. A imagem do meu filho sorrindo ainda jovem me veio à mente e senti uma mistura de dor e raiva que não soube nomear. Eu a convidei para se sentar novamente e tentei falar algo que soasse como conforto. Mas o que saiu foi apenas: a vida às vezes nos coloca em provas que a gente não entende. Foi uma frase vazia, que escorregou pelo ar e caiu sem força. Ela baixou os olhos, decepcionada. Eu senti o gosto amargo do café frio ainda na boca e percebi que tinha falhado. Não como mãe, não como sogra menos, mas como ser humano. Ela insistiu mais uma vez. Eu só precisava de um tempo, de alguém para me dar uma luz. Não sei mais para quem correr. O som da voz dela parecia implorar por um milagre que eu poderia oferecer em segundos. Bastava abrir a gaveta da cômoda e mostrar os papéis. O detalhe é que não era apenas uma gaveta, era uma prisão. Cada vez que eu lembrava do pedido de Carlos, meu corpo inteiro endurecia. Eu me vi entre 2 promessas, a que fiz a um morto e a que estava implícita no olhar desesperado de uma viva. O tempo na cozinha parecia se arrastar, o relógio da parede, com o pêndulo gasto, fazia um tic-tac mais alto do que o normal. Camila enxugava as lágrimas com a manga da blusa, e eu não sabia se tinha forças para aguentar mais. Olhei para a porta, aberta para o quintal. Do lado do fora, o vento fazia as flores de orquídeas balançarem, e eu percebi que nunca tinham parecido tão frágeis. Naquele instante pensei: e se eu quebrar a promessa de Carlos? O que aconteceria comigo?
O que restaria dele em mim? Eu não disse nada, apenas fiquei parada, com as mãos sobre a mesa, sentindo a madeira fria sob a pele. Camila respirou fundo, como se juntasse forças para se levantar. Eu vou embora, só não sei para onde, murmurou. A frase dela ficou pairando no ar, como se tivesse sido gravada nas paredes. E mesmo em silêncio, eu sabia. Se ela saísse por aquela porta sem resposta, talvez nunca mais houvesse volta. Camila parou na soleira da porta, segurando a bolsa com força, como se dela dependesse toda a estabilidade que lhe restava. Eu observei em silêncio o sol da tarde iluminando seus cabelos desgrenhados, enquanto o vento levantava a poeira do quintal. Se o Gabriel perguntar de novo, eu vou dizer que não sei, ela disse sem me encarar. A frase soou como um aviso, mas também como um pedido de ajuda que não teve coragem de repetir. O coração me doía. E eu me perguntei se não estava deixando meu neto acreditar que o mundo era feito apenas de perdas. Sentei-me de novo, a cadeira rangendo como se protestasse pelo meu peso e pelo segredo que carregava junto. Comigo, o cheiro das orquídeas entrava pela janela aberta misturando-se ao pó do quintal. E eu senti uma vertigem, como se o ar estivesse denso demais para respirar. Lembrei-me de quando Camila entrou pela primeira vez na nossa família tímida, com seu sotaque carregado do interior de Minas. Carlos a apresentara com orgulho e eu, mesmo desconfiada, acolhi. Agora, anos depois, ela estava ali, implorando por um gesto que eu tinha condições de oferecer, mas que meu filho havia me proibido. Ela respirou fundo, deu um passo para dentro de novo e disse quase num sussurro: se ao menos houvesse um documento, algo que pudesse me dar uns meses, qualquer coisa. Foi como se tivesse atirado uma pedra contra meu peito. O eco da gaveta, trancada na cômoda, soou na minha cabeça. Eu me levantei abruptamente, derrubando o pano de prato no chão. Camila, às vezes a gente não tem esse tipo de saída. Falei, e minha própria voz me pareceu de outra pessoa. Fria, dura, o olhar dela congelou. E percebi que eu estava prestes a quebrar não apenas sua esperança, mas também o frágil elo que nos restava. Ela se aproximou de mim e pela primeira vez em meses tocou meu braço. A mão dela estava quente, desesperada. Eu sei que a senhora não tem obrigação nenhuma comigo, mas o Gabriel, ele é neto do Carlos, é neto da senhora. A menção ao menino fez meu corpo tremer. O cheiro de sabonete infantil e o som das risadas dele brincando no quintal me atravessaram como uma lâmina invisível. Quase abri a boca. Para confessar, quase corri até a gaveta, mas algo me segurou. A lembrança do olhar de Carlos no leito, tão duro quanto o de Camila agora, engoli em seco e tentei afastar o braço com delicadeza. Camila, você é jovem. Vai encontrar um jeito. Sempre se encontra. A mentira saiu tão pesada que pareceu entortar a sala. Ela deu um passo para trás, com a expressão de quem leva um tapa. Vi os olhos dela se encherem novamente de lágrimas, mas desta vez não havia súplica, havia decepção. E essa decepção doeu mais do que qualquer acusação poderia ter feito. Fomos interrompidas por uma batida no portão. O som metálico ecoou pelo quintal, e Camila enxugou os olhos rapidamente, tentando recompor-se. Fui até a janela e vi o carteiro com um envelope pardo nas mãos. O coração disparou, pois eu já sabia do que se tratava. O documento do advogado, a convocação para que eu assinasse a transferência da escritura. Minhas pernas fraquejaram, mas abri o portão e recebi o envelope, sentindo o papel áspero arder na ponta dos dedos. Camila percebeu meu tremor e perguntou: o que é isso? Eu hesitei por segundos eternos, olhando o carimbo do escritório de advocacia impresso no canto. Coisa de rotina, respondi, tentando enfiar o envelope sob uma pilha de jornais velhos na prateleira. Mas eu sabia que ela tinha visto. O olhar dela me seguiu, curioso e desconfiado. E ali, pela primeira vez, senti que meu silêncio começava a se transformar em uma acusação contra mim mesma. Ela não disse nada, apenas ficou me observando, imóvel, como se tentasse decifrar um enigma. A cozinha parecia menor, o ar rarefeito. O envelope pesava mais do que qualquer vestido que já costurei em toda a vida. Eu sabia que, a partir daquele instante, não havia mais como sustentar aquela muralha de silêncio por muito tempo. O relógio bateu 3 horas da tarde,
e cada badalada me pareceu um aviso. O tempo da mentira estava acabando. Camila permaneceu em pé, os olhos fixos, no canto da prateleira onde eu havia enfiado o envelope. A sala parecia suspensa no tempo. Apenas o bater das asas de um bem-te-vi do lado de fora lembrava que o mundo continuava girando. Eu me sentei novamente, tentando aparentar calma, mas sentia cada músculo do corpo endurecer. O calor da tarde grudava na pele, e o suor escorria pelas costas do meu vestido simples de algodão. Camila ajeitou o cabelo atrás da orelha e respirou fundo, como quem prepara uma pergunta que pode mudar tudo. Por que a senhora tremeu ao receber esse papel? Ela disse, a voz mais firme do que antes. Eu não esperava aquele tom. Camila sempre fora doce, recatada, acostumada a falar baixo, quase pedindo licença para existir. Mas agora, sua voz tinha peso, uma coragem inesperada. Tentei desviar o olhar para o chão, onde a sombra das folhas se projetava em formas tortas, como se a própria luz denunciasse minha mentira. É coisa do Instituto Nacional de Seguro Social. Rotina boba, mentir, sentindo a língua seca, cada palavra me arranhando por dentro. Ela se aproximou lentamente, a sandália arrastando no ladrilho. Dona Yolanda, não me esconda nada. Eu já perdi meu marido. Não posso perder também a confiança da única pessoa que restou da família dele. As palavras me atingiram como socos curtos, certeiros. O silêncio da cozinha ficou pesado, e eu quase pude ouvir o eco do coração dentro do peito. Naquele instante, percebi que não era só sobre dinheiro, sobre documentos ou promessas. Era sobre um fio de lealdade que ainda nos unia, frágil como o caule de uma orquídea. Voltou em flashes. Carlos, suado na cama de hospital, segurando minha mão com força, o cheiro de álcool invadindo minhas narinas, a luz fria refletindo nas paredes brancas. Promete, mãe, não deixa ela tocar em nada disso. Não é dela. A voz dele era mais de rancor do que de amor, e isso me feria até hoje. Mas eu prometi. Eu sempre fui de cumprir o que digo, e agora aquela promessa me engolia viva. O rosto de Camila, à minha frente, parecia o de uma mulher traída 2 vezes. Primeiro pelo marido, agora pela sogra. Para escapar daquilo, eu levantei-me rapidamente, fingindo que precisava verificar a panela no fogão. O cheiro do feijão, que havia esquecido no fogo baixo, escapava pela tampa, misturado ao alho refogado do almoço. Como alguma coisa, Camila, murmurei, tentando mudar de assunto. Mas ela não se moveu. Apenas cruzou os braços, insistindo com os olhos que eu dissesse a verdade. O contraste entre o cheiro familiar da comida e o peso daquela conversa me fez sentir como se a casa inteira fosse uma prisão. Camila quebrou o silêncio. Eu sinto que o Carlos deixou alguma coisa, mas que não quis contar. Eu conhecia seus segredos. Sabia quando ele mentia, e ele mentiu muito, Dona Yolanda. Por favor, me diga. Tem algo que eu deva saber? A pergunta pairou no ar como um tiro disparado em um quarto fechado. Não havia como escapar. Não havia como fingir. Minhas mãos seguraram a borda da pia com força, os dedos afundando na madeira úmida. O feijão borbulhava, e aquele som repetitivo parecia zombar do meu silêncio. Eu queria gritar, queria dizer: sim, Camila, ele deixou tudo em meu nome e eu escondi isso de você. Mas a voz não saiu. O que saiu foi um suspiro longo, quase um gemido. Nem sempre temos o direito de saber tudo. Foi a frase mais covarde que já pronunciei, e ela mesma me soou como uma confissão. Camila deu um passo atrás, a respiração acelerada. Eu sabia que havia perdido um pedaço dela para sempre, mesmo sem ter revelado nada. O barulho de passos pequenos ecoou do corredor, e antes que percebêssemos, Gabriel entrou correndo, com a camiseta amassada e o cabelo desalinhado. Vó, o que aconteceu? Mamãe estava chorando? A inocência da voz dele cortou tudo como uma navalha. Eu e Camila nos olhamos em silêncio, ambas incapazes de responder. O menino se aproximou de mim, e quando segurou minha mão enrugada, senti que todo aquele segredo já não era só meu. Era uma sombra que caía sobre ele também. Gabriel se pendurou no meu braço e eu calerdaz.
Mãos pequenas dele fez meu corpo estremecer. O cheiro de poeira que vinha do corredor misturava-se ao suor doce de criança, lembrando-me de quando Carlos tinha a mesma idade. Eu acariciei os cabelos do menino, tentando disfarçar o turbilhão dentro de mim. "Tá tudo bem, meu filho", murmurei, mas minha voz saiu falha, quase um sussurro. Camila olhou para nós dois, enxugando discretamente os olhos com as costas da mão, mas o rosto denunciava a exaustão de quem já não acredita em consolo. Elpier, a barra do meu vestido, curioso como sempre foi. "Vó, por que a mamãe estava chorando? É por causa da nossa casa?" A pergunta me atravessou de forma cruel, como se a inocência dele rasgasse qualquer barreira que eu tentasse manter. Camila se aproximou e disse rápido: "Gabriel, não é hora de falar disso." Mas o menino insistiu, os olhos grandes brilhando de ansiedade. "É que eu gosto muito de lá, não quero ir embora." O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer grito. Senti minhas pernas vacilarem. Afastei Gabriel suavemente e caminhei até o armário, fingindo procurar uma xícara. O cheiro de café requentado impregnava o ar, pesado e amargo. E eu quase chorei ao perceber que nem os pequenos gestos cotidianos conseguiam mais me dar paz. O envelope escondido na prateleira parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O peso do segredo já não era apenas meu. Estava estampado nos olhos do menino que me olhava, esperando uma resposta que eu não podia dar. Camila, em tom baixo, mas firme, disse: "Gabriel precisa de estabilidade, dona Yolanda. Eu não posso ver ele crescendo sem saber onde vai dormir amanhã." As palavras dela ecoaram pela cozinha, duras e inevitáveis. Era impossível não perceber a acusação implícita. Ela se levantou, passou a mão pelos cabelos e, como quem decide expor tudo de uma vez, completou: "Sei que a senhora guarda coisas. Sempre guardou. Mas agora não é mais sobre mim. É sobre ele." Olhei para Camila e naquele instante vi não a viúva frágil que sempre pensei, mas uma mulher que estava disposta a enfrentar tudo para proteger o filho. A expressão dela me lembrou a minha própria juventude, quando eu enfrentava os olhares duros da cidade para manter minha loja em pé. Era como se o tempo desse voltas, trazendo de volta um reflexo que eu não queria encarar. O silêncio pesava tanto que cheguei a ouvir o estalar da madeira da casa, como se ela própria reclamasse do que escondíamos ali dentro. Gabriel, impaciente, começou a bater os pés contra o chão de ladrilho, um som ritmado que amplificava a minha agonia. "Mamãe, a gente vai ter que morar na rua." A voz dele soou clara, direta, sem filtro. Camila baxucei rápido, abraçou o filho e murmurou: "Nunca, meu amor. A mamãe vai dar um jeito." Mas eu vi, no tremor do queixo dela, que nem ela mesma acreditava no que dizia. O menino fechou os olhos, confiando naquela promessa como se fosse a única verdade que conhecia. Meus olhos arderam e precisei me segurar na mesa para não desabar. E eu estava sendo esmagada entre duas promessas: a feita a Carlos, que já não estava aqui para cobrar, e a implícita a Gabriel, que olhava para mim como se eu tivesse o poder de salvar seu mundo. A garganta seca, o coração martelando. Pensei em falar, mas as palavras se dissolveram antes de chegarem aos lábios. Apenas fiquei ali, sentindo o cheiro do feijão queimando no fogão, uma metáfora cruel para o que eu deixava queimar dentro de mim. Camila me lançou um último olhar longo e silencioso, antes de se levantar com o filho no colo. "Vamos, Gabriel, a vovó precisa descansar." E o quis impede-los dizer qualquer coisa, mas a língua parecia de pedra. Eles atravessaram a porta devagar, e quando o portão se fechou, o estalo metálico ecoou em meu peito como se fosse o som de uma perda definitiva. Fiquei sozinha na cozinha, o cheiro do feijão queimado impregnando o ar como um lembrete cruel da minha incapacidade de agir. Abri a tampa da panela, e a fumaça escura subiu, ardendo meus olhos. Tudo fora na pia, ouvindo o estalo da água fria contra o ferro quente. Aquilo parecia um castigo silencioso. Eu tinha deixado queimar não só o feijão, mas também a confiança da única família que me restava. Encostei-me ao balcão, sentindo o frio da pedra contra minhas costas, tentando respirar fundo. Subi devagar até o quarto. O piso de madeira rangia, denunciando cada passo. Ao entrar, encarei a cômoda
onde a gaveta escondia a escritura e os documentos. O cheiro de naftalina misturado ao perfume antigo de lavanda, que impregnava as roupas guardadas, me trouxe de volta tantas memórias. Lembrei de Carlos ainda menino, correndo pela rua com um carrinho de madeira. Lembrei do dia em que abriu a loja de costura comigo. Lembrei do dia em que entrou no hospital e nunca mais saiu. Tudo isso estava dentro daquela gaveta também, junto da promessa que me acorrentava. Sentei-me na beira da cama e fechei os olhos. A lembrança da última noite dele voltava em detalhes. O zumbido das máquinas, o frio do ar-condicionado, o cheiro metálico de remédio. Promete, mãe, não dá nada a ela. Não deixa ela se aproveitar. Aquela frase me perseguia como uma maldição. Na época, eu não questionei. Apenas balancei a cabeça. Hoje, percebia o peso desumano que Carlos tinha colocado sobre mim. Eu o amava, mas também sabia que sua visão de Camila era injusta. Era o ciúme cego que o consumia. Mesmo no fim, abri a gaveta com as mãos trêmulas. O papel tinha um cheiro seco, antigo, de poeira e tinta já. Peguei a escritura e as chaves do carro, sentindo o peso físico de tudo aquilo. Bastava uma palavra minha, um gesto, para mudar completamente a vida de Camila e Gabriel. Mas junto disso, eu estaria traindo a última vontade de meu filho. Meu peito parecia dividido em dois, e nenhuma escolha me deixaria inteira. Enquanto encarava os papéis, o telefone voltou a tocar. O som ecoou pela casa como se viesse de dentro de mim. Desci correndo, o coração acelerado, e atende ofegante. Era novamente o advogado. Dona Yolanda, precisamos que a senhora venha assinar ainda esta semana. O prazo está acabando. Minha boca secou. Respondi apenas que retornaria a ligação. E desliguei antes que ele pudesse insistir. Fico eiporada, com o telefone ainda na mão, sentindo o suor escorrer pela testa. Sentei-me outra vez na cozinha, olhando para o envelope na prateleira. O som do portão ainda parecia ecoar, como se Camila estivesse saindo de novo, e de novo, sempre carregando aquele menino no colo. Fechei os olhos. Imaginei Gabriel dormindo em um canto qualquer, sem teto, sem segurança. Senti um aperto no estômago, uma náusea que me fez quase vomitar. O silêncio da casa pesava como chumbo, e percebi que não conseguiria suportar muito mais tempo. Levantei-me e fui até o quintal. O ar da tarde estava quente, mas havia uma brisa leve que fazia as orquídeas balançarem. Toquei uma delas. As pétalas úmidas sob meus dedos enrugados. Sempre pensei que as flores eram como pessoas delicadas, mas resistentes se bem cuidadas. Aquelas orquídeas floresciam todos os anos, mesmo depois das chuvas fortes, mesmo com o calor extremo, e eu, que sempre cuidei de tudo, estava deixando a minha própria família murchar diante dos meus olhos. Voltei para dentro e sentei diante da mesa, colocando a escritura à minha frente. O papel parecia me encarar, exigindo uma decisão. O relógio marcava quase 5 da tarde, e a luz do sol atravessava a janela em tons dourados, iluminando cada mancha de café. Seco sobre a toalha. Respirei fundo, e pela primeira vez naquele dia, tive certeza de uma coisa. Eu não poderia mais adiar. A omissão estava se tornando uma traição, e o tempo não esperaria por mim. Peguei a escritura com as 2 mãos, como quem segura uma arma carregada. O papel estalou entre meus dedos, e o cheiro seco dele trouxe um arrepio inesperado. Caminhei pela sala, olhando para cada canto da casa. As fotos antigas na parede, a máquina de costura aposentada, os móveis que testemunharam toda a minha vida. Tudo parecia me julgar, como se os objetos soubessem que eu estava prestes a romper uma promessa. A cada passo, sentia o chão ranger, como se me perguntasse: e agora, Yolanda, de que lado você vai ficar? Não tive tempo de responder a mim mesma. O portão se abriu de repente, e Camila entrou novamente, carregando Gabriel pela mão. O rosto dela estava ainda mais abatido, os cabelos soltos e o perfume já quase desaparecido, como se tivesse caminhado horas na rua. Voltar assim, mas não consegui ir embora, disse, a voz rouca. Eu fiquei pensando em tudo. Eu precisava tentar mais uma vez. O menino olhava curioso para a mesa, onde os papéis estavam expostos, e meu corpo inteiro se enrijeceu. Vó?
O que é isso? Perguntou Gabriel, esticando o pescoço para enxergar melhor. Camila se aproximou devagar, percebendo a gravidade da cena. São documentos, meu filho, respondi, tentando disfarçar. Mas a voz saiu fraca, denunciando mais do que eu queria. Oh, menino! Então se agarrou à saia da mãe, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Camila, por sua vez, ficou imóvel, os olhos fixos na escritura como se já soubesse a resposta que buscava desde o começo. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente da tarde entrar em meus pulmões e queimar por dentro. Camila, tem coisas que Carlos me pediu para guardar em segredo, comecei, e a frase pesou como chumbo no ar. Ela ergueu o rosto devagar, e vi nos olhos dela uma mistura de dor, raiva e esperança. Ele confiou em mim para isso, e eu prometi. Mas hoje, vendo vocês dois assim, percebo que talvez essa promessa esteja matando mais do que protegendo. Camila se aproximou, hesitante. Então é verdade. Ele deixou alguma coisa? O coração acelerou e senti as mãos suarem. Gabriel me olhava como quem observa um juiz prestes a dar a sentença. Eu quis desaparecer, mas as paredes da casa pareciam me empurrar para frente, exigindo uma escolha. O silêncio era tão denso que conseguia ouvir o zumbido distante das cigarras no quintal. Quando abri a boca, minha voz saiu trêmula. Ele deixou sim, e deixou em meu nome. Camila levou a mão à boca, surpresa, como se não tivesse esperado que eu admitisse assim. Gabriel apenas sorriu, inocente, sem entender a gravidade do que acabara de ser revelado. Então por que a senhora não disse nada? Por que deixou a gente acreditar que não tínhamos nada? A voz dela agora era cortante, mas ainda havia um fio de súplica escondido ali. E o olhos, encarando o papel sobre a mesa, e a lembrança de Carlos voltou como um tapa. Não é dela. Eu prometi, Camila, disse quase em lágrimas. Prometi ao meu filho que não deixaria você tocar em nada. Ele acreditava que você não merecia. E eu obedeci. Mas agora, eu não sei mais se foi certo. A confissão saiu entrecortada, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei o documento cair no chão. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Camila se afastou um passo, como se precisasse de espaço para respirar. E Gabriel olhava para nós duas, sem entender, mas sentindo o peso daquilo. A tensão explodiu quando Camila ergueu a voz. E o que o Carlos sabia da vida, afinal? Ele nos deixou cheios de dívidas. Nos abandonou sem pensar no filho. E a senhora preferiu honrar as palavras de um homem que já não está aqui, em vez de ajudar quem ainda respira do seu lado? A fúria dela cortou como faca e eu recuei instintivamente. As paredes da cozinha pareciam se estreitar e senti ou se escorrer pela nuca. A verdade estava ali, nua. E não havia mais volta. As palavras de Camila ecoaram dentro de mim como trovões em céu fechado. Eu me apoiei na mesa para não cair, a madeira fria contra a palma da mão suada. Nunca a tinha visto assim, com tanta raiva. Sempre foi uma mulher contida, respeitosa, mas agora falava com o peito aberto, sem medir. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu gosto de ver meu neto crescer sem segurança? Gritei de volta, a voz embargada. Oh, Samson! Mais alto do que pretendia, e até Gabriel se assustou, recuando um passo. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que quase pude ouvi-lo. Camila respirava rápido, o peito subindo e descendo. O suor brilhava em sua testa e os olhos vermelhos queimavam contra os meus. Então escolha, Dona Yolanda. O Carlos não tá mais aqui. Nós estamos... O Gabriel tá. Quem é mais importante agora? O menino a puxava pelo braço, tentando entender por que a mãe chorava tanto. Eu quis me encolher, desaparecer. Mas a pergunta dela me empurrou para um abismo que já não dava para contornar. Meus joelhos fraquejaram e me sentei de novo. A sala parecia girar devagar, como se o ar tivesse perdido o equilíbrio. O cheiro do feijão queimado ainda impregnava a casa, misturado ao suor e à poeira que vinha da rua. Eu me lembrei de um detalhe cruel. Na última noite no hospital, Carlos segurou minha mão tão forte que deixou marcas roxas. Promete, mãe. A lembrança me fez estremecer. Cumprir aquela promessa era continuar punindo Camila e Gabriel. Rompê-la era trair meu filho.
como se existisse saída justa. Camila se aproximou, abaixou-se até ficar na minha altura. Sua respiração quente batia no meu rosto, e o cheiro salgado das lágrimas me atingia. Eu não peço nada para mim. Eu só quero que o Gabriel não sinta medo de perder o teto sobre a cabeça. A senhora é a avó dele. A senhora sabe o que isso significa? O menino, sem entender, apenas encostou o rosto no colo da mãe buscando abrigo. Aquila Senemi atravessou com a força de um relâmpago. Eu tremia tanto que precisei apoiar os papéis contra o colo para não deixá-los cair. O som distante de uma moto passando na rua quebrou por um instante a tensão, mas logo tudo voltou ao peso insuportável. Minha boca secava e as palavras se arrastavam dentro de mim. Se eu fizer isso, estarei quebrando a última vontade do meu filho, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Camila levantou o rosto de repente, os olhos faiscando. E se não fizer, vai quebrar a vida do neto que ele deixou. Aquela frase me atingiu como uma faca, porque era impossível negar. Olhei para Gabriel, que me encarava com a inocência de quem não sabia nada sobre dívidas, promessas ou escrituras. Para ele, a casa era só o lugar onde podia brincar, dormir em segurança e sentir o cheiro do feijão da mãe no almoço. Eu me lembrei de quando Carlos tinha a mesma idade e pedia que eu o embalasse na rede da varanda. Eu não tinha protegido meu filho de tudo, e talvez não tivesse como, mas eu ainda podia proteger o neto. Segurei os documentos com firmeza, sentindo o papel ranger entre meus dedos. Meu coração batia descompassado e as lágrimas escorriam sem que eu pudesse contê-las. Camila, Eu não sei se vou conseguir viver com isso, mas não posso mais deixar vocês sem resposta. A voz saiu embargada, cortada em pedaços, mas foi sincera. Camila segurou minha mão com força, como se temesse que eu recuasse. O calor da pele dela contrastava com o frio das minhas. Mas foi então que percebi que não era apenas uma decisão prática, mas uma ruptura. Ao revelar, eu não apenas entregaria bens, eu despedaçaria a memória de Carlos, exporia sua desconfiança, mostraria que até no fim ele não confiava na mulher com quem construiu uma vida. Mas ao mesmo tempo, manter o segredo seria condenar Gabriel. Entre o passado morto e o futuro vivo, eu sabia que precisava escolher. Coloquei os papéis sobre a mesa, a toalha rendada, ficando amassada sob o peso deles. O som do relógio na parede marcava cada segundo como uma sentença. O pêndulo oscilando sem pressa, me lembrando de que o tempo não pararia para que eu decidisse. Camila manteve os olhos fixos nos documentos, mas não disse nada. Era como se tivesse medo de me pressionar demais e me ver recuar. Gabriel, alheio ao drama, brincava com a bainha do meu vestido, inocente, sem saber que a vida dele podia mudar ali, naquele instante. Minha respiração estava curta, e cada palavra parecia custar uma vida. Ele deixou essa casa, 2 carros e algum dinheiro. Está tudo em meu nome. O Carlos não queria que você soubesse. A confissão saiu pesada, como ferro quente, e o silêncio que se seguiu foi sufocante. Camila levou as mãos ao rosto, como se precisasse se proteger daquilo. Gabriel olhou para mim surpreso por me ver chorando e abraçou meu braço com força, tentando consolar sem entender. Camila tirou as mãos do rosto e falou, a voz quebrada. Então tudo esse tempo, a senhora sabia? Oh, Tom no era. Mês da Riva, mas de incredulidade. Sim, respondi, num fio de voz. Eu sabia, e calei porque ele me pediu. As palavras me soaram tão pequenas diante da dor dela, o ar da cozinha parecia parado. Quente, como se não houvesse oxigênio suficiente para todos nós. Ele não confiava em mim a esse ponto? Perguntou, quase para si mesma. E eu vi nos olhos dela o reflexo de uma ferida mais profunda do que as dívidas ou o risco de perder a casa. Era a dor de perceber que o marido, o homem com quem dividiu anos de vida, havia duvidado dela até o fim. Não soube o que responder. Eu mesma não entendia completamente os motivos de Carlos. Eu apenas tinha cumprido uma promessa feita em desespero. Camila, comecei. Engolindo em seco, eu errei em não contar. Talvez eu tenha confundido lealdade com covardia, mas agora não quero mais esconder. Esses bens são de vocês, e quero que você use isso para garantir um lar para o Gabriel. A voz saiu trêmula, mas firme o suficiente para que ela entendesse. Que não era uma frase solta.
Era uma decisão, uma ruptura. Eu estava traindo meu filho, sim, mas também estava finalmente sendo justa com os vivos. Ela desabou na cadeira, sem forças, chorando de um jeito diferente. Não mais de desespero, mas do alívio. Eu só precisava disso. De saber que ele vai estar seguro, disse entre soluços, apertando a mão do filho contra o peito. Gabriel sorriu, sem entender por completo, mas feliz ao ver a mãe menos aflita. Eu os olhava e sentia que uma parte do peso tinha se desprendido de mim. Outra, porém, ainda me esmagava, a de ter rompido a palavra que dei a Carlos. Levantei-me devagar. Caminhei até a estante e peguei o envelope que havia escondido mais cedo. Coloquei-o diante dela, junto dos outros papéis. Está tudo aqui. Amanhã vamos ao advogado. Eu mesma vou assinar. A frase saiu como um decreto e senti um frio correr pelas minhas costas, como se tivesse acabado de encerrar um ciclo de décadas. Camila me olhou, surpresa, talvez sem acreditar que eu realmente estava entregando. Mas o que mais poderia fazer? Eu não aguentaria viver com a sombra de Gabriel crescendo sem teto, por culpa da minha omissão. O menino me abraçou forte, os braços pequenos envolvendo minha cintura. O calor dele me desarmou e senti minhas lágrimas caírem sobre seus cabelos desalinhados. Obrigado, vó, disse inocente. 2 palavras simples, mas que desmoronaram qualquer resistência que ainda restava em mim. O olhar de Camila encontrou o meu por cima da cabeça do filho, e naquele instante, sem falar nada, entendi que nossa relação nunca mais seria a mesma. Não haveria esquecimento, mas talvez houvesse reconstrução. A noite caiu rápido sobre conservatória, trazendo consigo o som distante das serestas e o cheiro de lenha queimando nas casas vizinhas. A cozinha estava em meia luz, iluminada apenas pela lâmpada amarelada que balançava levemente com o vento. Eu continuava sentada à mesa, olhando para os documentos como se fossem brasas. Camila permanecia em silêncio, com Gabriel adormecido em seu colo, respirando fundo e tranquilo, como se todo o peso do dia tivesse se dissolvido apenas porque ele podia descansar sem medo. Meus olhos percorriam cada detalhe: a escrita formal da escritura, os carimbos do cartório, as assinaturas que garantiam que, de fato, aquela vida que Carlos quis esconder existia. Pensei em como tudo seria diferente se ele tivesse confiado nela, se não tivesse me feito carregar esse segredo. O som do vento batendo nas janelas de madeira trouxe um arrepio. Era como se meu próprio filho me vigiasse dali de fora, cobrando a promessa que eu agora quebrava. Levantei-me devagar, o piso rangendo sob meus pés, e preparei um café para nós duas. O aroma quente invadiu o ambiente, misturando-se ao cheiro da noite úmida. Entreguei uma xícara para Camila, que aceitou em silêncio, os olhos fixos na criança que dormia. Ela parecia exausta, mas ao mesmo tempo mais leve. Obrigada, dona Yolanda, murmurou. Sua voz saiu fraca, quase imperceptível, mas carregada de verdade. Eu apenas assenti, sem forças para responder. Enquanto bebíamos, percebi que dentro de mim ainda havia uma batalha. Uma parte gritava que eu havia traído meu filho, outra dizia que eu finalmente tinha feito o que era certo. O café queimava minha língua, mas me mantinha desperta, como se me obrigasse a encarar aquele momento sem disfarces. Eu nunca fui de me iludir. Costurei minha vida ponto a ponto, linha por linha, e sabia que todo tecido tem sua resistência até se romper. O meu estava se desfazendo naquela mesa. Camila quebrou o silêncio depois de alguns minutos. Ele nunca confiou em mim, não é? Perguntou sem rancor. Mas como quem precisa costurar uma ferida aberta? Demorei a responder, mas quando falei, minha voz saiu baixa. Não, ele tinha medo. Achava que você poderia levá-lo por caminhos que ele não queria. E no fim, não confiou nem em si mesmo. A frase pesou entre nós. E senti uma pontada de culpa por expor tão cruamente a verdade. Mas era o mínimo que eu podia oferecer agora. Não esconder mais nada. Ela enxugou uma lágrima solitária que escorria pelo rosto e acariciou os cabelos do filho. Eu sempre tentei ser suficiente. Talvez nunca tenha sido para ele, mas pelo menos quero ser para o Gabriel. A forma como disse aquilo me atravessou, porque percebi que, apesar do tudo, ela tinha uma força que Carlos nunca reconheceu. E de certo modo, eu também não.
A cada palavra, percebia que minha relação com Camila estava mudando. Não havia mais espaço para segredos entre nós. O silêncio voltou a dominar o espaço. Lá fora, os grilos cantavam e o vento balançava as folhas das orquídeas no quintal. Olhei para elas pela janela e pensei que talvez eu fosse como aquelas flores, sobrevivendo às tempestades, mas sempre precisando de cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, aceitei que não precisava enfrentar tudo sozinha. Tinha uma família ali, ainda que imperfeita e marcada por desconfiança. Mas era a família que restava, e isso era suficiente. Decidi então guardar os documentos em uma pasta e Los sobre a mesa à vista de todos. Amanhã cedo, vamos ao advogado. Eu mesma vou entregar tudo. Não haverá mais segredos, Camila. A voz saiu firme, como um ponto final. Ela me olhou com um misto de alívio e surpresa. E pela primeira vez, em meses, vi um sorriso tímido surgir em seu rosto. Era como se a noite tivesse finalmente trazido não só escuridão, mas também um sopro de esperança. Acordei antes do sol nascer, como sempre fiz a vida inteira. O silêncio da madrugada em conservatória era cortado apenas pelo canto solitário de um galo distante e pelo ressoar do vento. Frio passando pelas frestas das janelas. Levantei-me devagar, sentindo os ossos estalarem, e fui direto à cozinha. Os documentos ainda estavam sobre a mesa, intocados, iluminados agora pela penumbra azulada que antecede a manhã. Fiquei alguns segundos parada, olhando para eles como se fosse preciso coragem até para tocar no papel. Preparei café fresco, o cheiro forte invadindo cada canto da casa. Quando o aroma se espalhou, Camila apareceu no corredor, ainda de pijama, os cabelos soltos e desgrenhados. Gabriel dormia no quarto de hóspedes, finalmente tranquilo. Ela me cumprimentou com um aceno tímido, os olhos marcados pelo cansaço, mas já sem aquele peso de desespero que a acompanhava no dia anterior. Servi-lhe uma xícara e por alguns instantes ficamos em silêncio, apenas ouvindo o gotejar do coador e o tilintar das colheres contra a porcelana. Eu não dormi direito, confessou ela, abraçando a xícara quente com as duas mãos. Mas foi diferente. Pela primeira vez em meses, sonhei que o Gabriel corria pelo quintal sem medo. Isso me bastou. Suas palavras me fizeram engolir em seco. E o observei, pensando em como, apesar de todos os desencontros, era ela quem continuava ali, firme, tentando criar o filho sozinha. A visão me trouxe uma espécie de paz amarga, a certeza de que eu estava entregando algo para quem realmente iria cuidar. Depois do café, subi ao quarto e me troquei. Escolhi um vestido simples, azul claro, que guardava desde a época da loja. Passei um pouco de perfume antigo, de lavanda, e desci as escadas com a pasta de documentos nas mãos. O peso parecia menor agora. Camila já estava pronta, com o cabelo preso em um coque rápido, e Gabriel corria pela sala, brincando com um carrinho de plástico que eu tinha guardado de Carlos quando era criança. O som das rodinhas no chão ecoava como um presságio de continuidade. Saímos juntas pela rua de paralelepípedos. O sol já despontava atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados. As casas brancas refletiam a luz da manhã, e o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina nos acompanhava. As pessoas nos cumprimentavam com a naturalidade típica da cidade pequena, sem imaginar o drama que carregávamos naquela pasta. Caminhar lado a lado com Camila me fez sentir como se estivéssemos, enfim, dividindo o mesmo fardo. Chegou ao escritório do advogado. O ambiente cheirava a papel novo e a café requentado, e as paredes estavam forradas de estantes abarrotadas de pastas. O advogado nos recebeu com uma formalidade seca, ajustando os óculos no rosto e pedindo que nos sentássemos. Eu entreguei os documentos, minhas mãos firmes apesar do coração acelerado. Ele folheou tudo em silêncio, confirmando o que já sabia. Basta assinar aqui, dona Yolanda, e a transferência será oficializada. Peguei a caneta. O metal frio contra meus dedos me trouxe de volta a lembrança da tesoura de costura, instrumento que sempre usei com precisão. Respirei fundo e assinei. O som da caneta riscando o papel foi definitivo, como se cada letra marcasse não apenas o documento, mas uma escolha de vida. Ao devolver a pasta, senti um alívio inesperado,
como se uma corrente tivesse sido quebrada. Camila apertou minha mão discretamente e não precisou dizer nada. O gesto falava por si. Gratidão e reconhecimento. Ao sairmos, o sol já brilhava, alto no céu, aquecendo as pedras da rua e iluminando as janelas antigas das casas. Gabriel correu à frente, rindo, e seu riso ecoou pelo espaço claro e livre. Eu o observei com os olhos marejados, percebendo que aquela era a maior recompensa que poderia ter. Carlos não estava mais aqui para cobrar promessas, mas Gabriel estava para viver o futuro, e era nele que eu precisava apostar. Voltamos para casa em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio sufocante do dia anterior. Havia algo diferente. Como se o ar estivesse mais leve. O barulho das rodas do carrinho de Gabriel contra o chão de paralelepípedo soava quase como uma música. E eu me peguei sorrindo sozinha, coisa que não fazia há meses. Ao abrir o portão, senti o cheiro das orquídeas que floresciam no quintal. Elas pareciam me receber com cores ainda mais vivas, como se também entendessem que algo tinha mudado dentro daquelas paredes. Camila foi direto para a cozinha preparar o almoço, e eu a segui, pela primeira vez em muito tempo. Percebi que ela se movia pela casa como se fosse realmente dela, sem pedir licença para abrir armários ou mexer nas panelas. Não havia mais aquele peso invisível que a fazia parecer uma visita indesejada. "Posso cozinhar hoje?" perguntou, quase sorrindo. "Claro, filha", respondi sem pensar, e a palavra filha saiu tão natural que me emocionei. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas não comentou nada. Apenas continuou picando os temperos, deixando o cheiro de alho e cebola se espalhar pela cozinha. Enquanto ela cozinhava sentado na sala com Gabriel, ele brincava no chão, rindo alto, e a cada gargalhada parecia empurrar para longe todos os fantasmas que me rondavam. Mostrei a ele alguns botões antigos que guardei da época da costura, e seus olhos brilharam como se fossem tesouros. "Vó, você fazia roupas com isso?" perguntou curioso. "Fazia sim, meu amor. Muitos vestidos passaram pelas minhas mãos." "Oh, Dizer isso." Percebi que ainda havia muito de mim que podia ser passado adiante, não apenas segredos pesados, mas memórias boas também. O almoço ficou pronto, e nos sentamos juntas à mesa. O cheiro do arroz soltando fumaça, do feijão fresquinho e da carne cozida preenchia a casa, trazendo de volta uma sensação de lar. Enquanto comíamos, Camila comentou: "Hoje o Gabriel vai dormir sem medo. Isso não tem preço." A voz dela estava serena, mas carregada de gratidão. Eu assenti em silêncio, tentando não deixar as lágrimas caírem. Por dentro, sentia que finalmente tinha feito algo que honrava a memória de Carlos, mesmo que fosse diferente do que ele pediu. Depois da refeição, Camila lavou a louça enquanto eu secava. A rotina simples, feita em silêncio, tinha um sabor diferente. Era como se cada prato limpo fosse também uma ferida sendo cicatrizada. A cada gesto, percebia que estávamos construindo uma nova forma de convivência, baseada não em promessas quebradas, mas em verdades compartilhadas. Eu não sabia se ela me perdoaria completamente um dia, mas percebia que já não me olhava com desconfiança. E isso bastava. Mais tarde sentamos juntas no quintal, enquanto Gabriel corria entre as flores. O sol da tarde batia suave nas orquídeas, e a brisa fresca trazia o cheiro doce das plantas misturado ao de terra molhada. "Ele parece outro menino", comentei. Camila sorriu, observando o filho. "Ele só precisava sentir que está seguro. Criança percebe tudo, até o que a gente tenta esconder." A frase me atravessou como um lembrete silencioso do quanto minhas escolhas tinham pesado sobre aquele pequeno coração. Olhei para as orquídeas, lembrando de como florescem de forma imprevisível, mas sempre retornam. Pensei que talvez a vida fosse parecida. Mesmo depois de tantas perdas e silêncios, havia espaço para renascer. "Eu espero que você saiba que agora tudo isso é de vocês. Não quero que restem dúvidas", disse olhando para Camila. Ela virou o rosto em minha direção, os olhos marejados. "E eu espero que a senhora saiba que não vou esquecer o que fez, mas também não vou esquecer o que decidiu hoje." O entardecer chegou e a luz dourada iluminava a varanda. Gabriel adormeceu no meu colo, o calor suave do corpo dele aquecendo meu peito. Camila nos observava,
E pela primeira vez em muito tempo, não havia silêncio incômodo entre nós, mas uma quietude boa, cheia de significado. Eu acariciei os cabelos do menino e pensei: talvez esse fosse o verdadeiro legado que Carlos deixou sem perceber, menos a chance de eu escolher o amor no lugar do medo, né? Manhã seguinte, acordei com os raios de sol entrando pelas frestas da janela azul, iluminando as paredes brancas do quarto. O cheiro do café fresco vinha da cozinha, e percebi que, pela primeira vez em anos, não fui eu quem preparou. Desci as escadas devagar e encontrei Camila de avental, mexendo na panela enquanto Gabriel já se servia de pão com manteiga. A cena me pegou de surpresa. A casa, que sempre foi silenciosa e organizada ao extremo, agora respirava movimento e vida. Now eu senta. Incômodo, senti alívio. Sentei-me à mesa e Camila colocou uma xícara diante de mim. Hoje a senhora descansa, disse com um sorriso discreto. Bebe o café e... Ao mesmo tempo, deixei que meus olhos percorressem o ambiente. Era como se, ao compartilhar finalmente o que estava escondido, eu tivesse aberto espaço para que eles ocupassem de verdade a minha vida. Obrigada, filha, respondi. A palavra novamente saiu natural, sem esforço, e percebi que eu estava me acostumando a essa nova forma de... Enzurgala. Passamos o dia em tarefas simples. Penduramos roupas no varal, cuidamos do jardim. E Gabriel ajudou a molhar as plantas com um pequeno regador verde que eu havia comprado para ele. O som de suas risadas se misturava ao barulho da água batendo na terra. E senti meu peito se expandir de um jeito diferente. Quase como se tivesse voltado no tempo, quando Carlos ainda era pequeno. As orquídeas, balançando com a brisa leve, pareciam florescer ainda mais diante daquela alegria. Enquanto descansávamos na varanda, Camila olhou para mim e perguntou: a senhora se arrepende de ter guardado esse segredo por tanto tempo? A pergunta me fez suspirar fundo. Me arrependo de ter confundido promessa com prisão? Respondi, olhando para as montanhas ao longe. Mas também sei que fiz o que achei que devia. Mesmo que errado, só que agora percebo que o silêncio pode ser mais cruel do que a verdade. Ela sentiu, sem insistir, e aquele gesto silencioso valeu mais do que qualquer julgamento. Com o entardecer, resolvemos sair para comprar algumas coisas na mercearia. As ruas de Conservatória estavam cheias de gente conversando nas calçadas, e o cheiro de pão doce riquêncedo do forno se espalhava pelo ar. Ao lado de Camila e Gabriel, senti os olhares curiosos dos vizinhos. Sabia que em breve todos comentariam sobre a mudança, sobre como eu finalmente tinha aberto mão do que guardava. Mas, pela primeira vez, não me importei. Andar com eles de cabeça erguida foi como costurar um novo tecido na frente de todos. Na volta, Gabriel segurava minha mão de um lado e a da mãe do outro. O contato pequeno e firme dele me deu uma sensação de continuidade, como se o fio da vida de Carlos tivesse se transformado ali, sem rancor. Lembrei-me de como passei a vida costurando para outras famílias, vestidos de noiva, fardas escolares, camisas do domingo. Agora percebia que a minha maior obra não estava no tecido, mas nessa ligação improvável que resistia ao tempo e às feridas. Já em casa, jantamos juntos e depois ficamos no quintal, observando o céu escurecer. O cheiro de jasmim invadiu o ar, e o som dos grilos embalava nossa conversa mansa. A senhora deu um futuro para o Gabriel hoje, disse Camila. Eu a encarei e respondi. Não dei nada, só devolvi o que já era dele. O que dei, de verdade, foi a chance de vocês ficarem. A frase saiu carregada de emoção e senti os olhos marejarem novamente. Ela sorriu. E esse sorriso foi suficiente para selar algo entre nós. Naquela noite, antes de dormir, fui até o quarto onde Gabriel estava deitado. O menino já dormia profundamente, o corpo pequeno encolhido sob o cobertor. A respiração dele era calma, e o som suave enchia o quarto de uma paz que eu não sentia há muito tempo. Toquei sua testa com delicadeza e sussurrei. Seu pai me fez prometer muita coisa, mas você me fez escolher de verdade. Voltei para o meu quarto com um coração leve, sabendo que finalmente havia costurado um fim digno para aquele tecido rasgado da nossa família.
Acordei no dia seguinte com uma sensação de leveza que não lembrava sentir havia muito tempo. O sol já entrava forte pela janela, iluminando cada canto do quarto como se quisesse afastar as sombras que ficaram tanto tempo guardadas. Vesti-me devagar, ouvindo o som da casa viva, passos correndo pelo corredor, vozes misturadas, risadas vindas da cozinha. Era estranho, mas também reconfortante. Eu, que sempre temi perder meu espaço, agora descobria que a presença deles era justamente o que me devolvia sentido. Quando cheguei à sala, encontrei Gabriel sentado no chão, desenhando com lápis de cor. Ele me mostrou o papel com orgulho. Tinha feito uma casinha simples, com janelas azuis iguais às nossas e 3 figuras de mãos dadas na frente. Essa é a gente, disse sorrindo. Meu coração quase explodiu dentro do peito. Não havia carros, nem escrituras, nem dinheiro naquele desenho. Apenas o milar, o que ele mais precisava. Guardei aquele papel como se fosse o documento mais valioso da minha vida. Camila apareceu logo depois, trazendo um prato de bolo simples, ainda quente. O cheiro doce da massa se espalhou pelo ar, misturado ao café recém-passado. Sentamos juntas à mesa, e ela me olhou de forma diferente. Não mais como sogra distante, mas como alguém com quem podia dividir a vida. Eu sei que não foi fácil para a senhora, e sei que ainda dói ter quebrado a promessa. Mas quero que saiba que eu nunca vou esquecer o que fez por nós. Suas vieram serenas, e senti que eram verdadeiras. Passei a mão pelos cabelos dela, num gesto que nunca havia tido coragem antes. Eu também não vou esquecer, Camila. O que fica agora é o que vamos construir daqui pra frente. Não precisávamos de mais. O silêncio que seguiu foi bom, preenchido pelo cheiro de bolo, pelo riso de Gabriel e pelo canto dos pássaros lá fora. Era como se a casa inteira respirasse de alívio, como se tivesse esperado por esse momento para voltar a ser um lar de verdade. Durante a tarde, decidimos reorganizar algumas coisas. Gabriel ajudava a limpar as estantes, tirando o pó com um pano pequeno. Encontramos caixas antigas com tecidos que eu guardava da época da loja. O menino ficou encantado com os retalhos coloridos, e juntos fizemos pequenas colagens de formas improvisadas. O riso dele enchia a casa, e cada som parecia costurar uma nova memória sobre as antigas feridas. Pela primeira vez, senti que o passado não precisava mais pesar como antes. Sentamos todos na varanda para observar o pôr do sol. O céu se tingia de laranja e rosa, e uma brisa fresca balançava as flores do jardim. Eu contei a Gabriel algumas histórias de quando seu pai era pequeno. Histórias simples, de como ele gostava de brincar de esconde-esconde-esconde pelas ruas de pedra. O menino ouvia com atenção, rindo em alguns momentos. E percebi que era possível manter viva a memória de Carlos sem as sombras da desconfiança. Bastava escolher o que transmitir. Camila ficou silêncio, apenas ouvindo. E quando terminei, disse: é bom ouvir essas histórias. Quero que o Gabriel saiba quem foi o pai dele, mas sem carregar rancor. A sinceridade dela me tocou profundamente. Eu assenti, sentindo uma paz rara. Não havia necessidade de apagar Carlos, mas sim de colocar sua memória em perspectiva, para que não fosse uma prisão. Entendi, naquele instante, que quebrar a promessa não era trair meu filho. Era libertar o que ele havia deixado de melhor, o menino que dormia tranquilo ao meu lado. Quando a noite caiu, entrei em casa com eles e fechei a porta. O cheiro das orquídeas do quintal ainda vinha pela janela aberta, e senti que aquela casa, que já foi cenário de tanto silêncio, agora pulsava de vida novamente. Deitei-me mais tarde, exausta, mas em paz, e pensei: eu fiz uma escolha. E essa escolha mudou tudo. Talvez seja tarde para mim em muitas coisas, mas não para deixar um legado diferente. E enquanto o sono chegava, tive certeza, eu havia, enfim, costurado a última peça da minha vida com firmeza. Na manhã seguinte, acordei com uma serenidade que não sentia há décadas. O sol entrava pela janela azul, refletindo nas paredes brancas e iluminando cada detalhe da casa como se fosse um novo começo. Sentei-me na beira da cama, ouvindo o som distante do sino da igreja,
e o riso de Gabriel ecoando do quintal. Aquela música infantil misturada aos ruídos da cidade pequena me fez perceber que, de alguma forma, eu tinha reencontrado um sentido para viver. Não. Era mais apenas a rotina silenciosa das orquídeas. Agora havia vozes que preenchiam os espaços. Desci as escadas devagar e encontrei Camila preparando o café. O cheiro de pão fresco se espalhava pela cozinha e ela me cumprimentou com um sorriso sincero, desses que não precisam de palavras. "Dormiu bem?" perguntou. Respondi que sim. E percebi que era verdade. O peso que me acompanhava nos últimos meses parecia finalmente ter se dissipado. Sentamos juntas à mesa, dividindo o café e o silêncio. Confortável, de quem não precisa mais se explicar. Era uma rotina nova, mas que já parecia natural. Gabriel entrou correndo, com o desenho que tinha feito no dia anterior. "Olha, vó, acrescentei flores no jardim!" O papel colorido, cheio de rabiscos alegres, me arrancou uma lágrima discreta. Ali estava a prova de que o medo havia dado lugar à esperança. Segurei o desenho com cuidado, como se fosse uma relíquia. "Está lindo, meu amor", disse, beijando sua testa. O menino sorriu satisfeito e percebi que sua confiança em mim era a maior herança que poderia receber. Ao longo do dia, fizemos pequenas tarefas juntos. Camila limpou os armários, enquanto eu cuidava do jardim e Gabriel brincava entre as plantas. O cheiro de terra molhada, o som das vassouras arrastando e as risadas dele criaram uma trilha sonora inesperada para aquele sábado simples. Foi nesse cotidiano que percebi: não eram os bens deixados por Carlos que dariam sentido às nossas vidas, mas a forma como escolheríamos viver daqui para frente. À tarde, sentei-me sozinha na varanda, observando as montanhas ao longe. Pensei em Carlos, não com rancor, nem com a dor sufocante de antes, mas com uma saudade serena. Entendi que ele foi um homem cheio de falhas, mas também cheio de vida, e que não cabia a mim julgar sua memória com dureza eterna. Meu papel agora era outro: garantir que Gabriel crescesse sem carregar os pesos que não eram dele. Essa era a minha forma de honrar tanto o filho que se foi, quanto o neto que ficou. Quando o sol começou a se pôr, chamei Camila para sentar comigo. O céu alaranjado refletia em seus olhos, e havia algo de tranquilo em sua expressão. Camila disse com voz firme: "Quero que saiba que de hoje em diante não haverá mais segredos nesta casa. Tudo que é meu é de vocês. Essa é a minha decisão." Ela me olhou em silêncio por alguns segundos e, com lágrimas discretas, apenas respondeu: "Obrigada." Foi simples, mas suficiente. Naquela noite antes de dormir, caminhei ao quarto de Gabriel. Ele já estava entregue ao sono, os cabelos bagunçados no travesseiro e a respiração calma enchendo o quarto de paz. Toquei sua mão pequena e senti um calor que percorreu meu corpo inteiro. "Você é a minha segunda chance, meu filho", sussurrei baixinho. Pela primeira vez, não senti o peso de uma promessa quebrada, mas a leveza de uma escolha certa. Deitei-me na minha cama, com o coração em paz. Olhei para o teto e deixei que o sono me envolvesse, sem medo do amanhã. E eu sabia que ainda haveria dificuldades, mas também sabia que não enfrentaria mais sozinha. E quando fechei os olhos, pensei: minha vida foi feita de pontos, linhas e tecidos. Alguns rasgaram, outros se perderam. Mas agora, com Camila e Gabriel, eu finalmente tinha terminado a costura mais importante, a do meu próprio lar. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que não têm respostas fáceis. O que fazer quando honrar o passado significa ferir o presente? Ou quando guardar um segredo pesa mais do que suportar a verdade? Essas perguntas me acompanharam até o último instante e talvez também já tenham atravessado a sua vida em algum momento. Se essa história tocou em algo dentro de você, me conta nos comentários. Talvez você também tenha enfrentado dilemas parecidos, ou carregue lembranças que nunca disse em voz alta. Dividir pode aliviar, e pode até ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo. Compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se reconhecer nessas linhas. Às vezes, ouvir a dor ou a coragem de outra pessoa nos dá força para lidar com as nossas próprias batalhas. E se quiser continuar me acompanhando em histórias reais como esta, menos de silêncios, escolhas e afetos,
Fica comigo. Pode ser que a próxima história seja um espelho da sua.